Olá, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais uma palavra para esse dia que o Senhor nos deu. E eu peço a você que assista esse vídeo até o final, que você não deixe de curtir. Se você gostar da palavra e lembrar de alguém, compartilhe essa palavra com alguém, tá bom? Existem muitas pessoas necessitadas de ouvir a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler é de Salmo 3, dos versos 1 e 3, que diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. E ainda o 4. Ao Senhor clamo em alta voz do seu santo monte, ele me responde. Olha que texto lindo, eu não sei se no momento ele se encaixa na sua realidade, mas muitas das vezes a pessoa íntegra, a pessoa que anda de forma correta, a pessoa que tenta fazer o que é correto, muitas das vezes até mesmo um servo de Deus, onde ele menos espera, se levantam inimigos, se levantam pessoas para caluniar, para falar mal, para maldizer, né? E então, nesse texto, o salmista é um salmo de Davi, quando ele fugiu do seu filho Absalão, né? Davi, ele estava no momento de fuga do seu próprio filho. Então Davi ele sofreu muita perseguição, primeiro de Saul, o seu sogro, e até ele poder ocupar o reinado. E depois, quando ele se tornou rei, ele teve seus filhos, ele ainda passou por algumas dificuldades dentro da sua família. Então o justo, muitas das vezes, ele é afligido, ele é atribulado, mas o que o Salmo vem nos dizer é o seguinte, ele mesmo diz no verso 3, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Sabe o que Deus vem falar aqui através dessa palavra? Que mesmo em meias aflições, mesmo em meias perseguições, mesmo em meias calúnias, as tribulações, a pessoa íntegra, o servo do Senhor, pode se manter de cabeça erguida, porque olha para o Senhor, não olha para as circunstâncias. No Salmo 1, o Salmo vai dizer que o justo, ele é firme, ele vive com aparência boa, como uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas. O justo é assim, aquele que vive na lei do Senhor, firmado na lei do Senhor. Ele é firme como a árvore plantada junto a ribeiros de água. E é assim, não importa se atiraram pedra em você, se lembre que árvore que dá fruto, a pessoa que produz fruto, a pessoa que procura fazer o que é reto, o que é correto na sociedade, diante de Deus, ela vai sofrer perseguição. Mas ainda assim, nós temos um Deus que é todo poderoso, um Deus que é maravilhoso, que é amoroso, um Deus que contempla a sua atitude de viver de forma correta e te honra, e te dá o escape, e te dá livramento. Quanto maiores as lutas, maior vai ser o propósito que Deus tem para realizar na minha e na sua vida. Portanto, não desanime. De repente você está se sentindo assim, como uma árvore cheia de bons frutos e que tem um monte de gente tacando pedra, sabe? Quando alguém passa na estrada e vê lá uma árvore frutífera e começa a tacar pedrinha para poder colher frutos e se saciar daquele fruto, daquela árvore. É assim, muitas das vezes acontece isso na vida do servo de Deus. Tacam pedra, fazem injustiça, agem de forma traiçoeira, até mesmo com injustiça mesmo, com calúnia, com coisas terríveis. Mas se isso aconteceu ou tem acontecido na sua vida, se levante a sua cabeça e mantenha os seus olhos firmes no Senhor, que é autor e consumador da sua fé, da minha fé. Ele diz: Tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Não importa quais são as pedradas da vida, nós temos um Deus que é todo poderoso para nos proteger. Jesus também passou por aflição, Jesus passou por momentos muito difíceis, até mesmo antes da cruz. Porque a gente pensa que o momento mais difícil, e foi a crucificação, o momento mais difícil de Jesus. Mas Jesus passou por momentos terríveis antes de ser crucificado também. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer, você vai vencer também. Confie em Deus. Nós temos um Deus que é todo poderoso, que nos faz andar de cabeça erguida. Então não abaixe a cabeça, não desanime, não esmoreça.
Não jogue a rede achando que se num determinado lugar você está passando por aflição, você tem que sair dali para ir para outro. As coisas não são assim. Aonde você for, você vai levar a sua bagagem de tribulação, de prova, porque é o processo. E do processo não adianta fugir. O verso 4 diz: ao Senhor clamo em alta voz, do seu santo monte, ele me responde. Sabe o que fazer? Aqui é o conselho para a gente poder passar por momentos difíceis, por momentos de tribulação, é clamar ao Senhor. E o salmista mesmo responde, e ele clama em alta voz, e ele do seu santo templo, seu santo monte, ele me responde. Olha, meu querido, minha querida, ninguém que busca o Senhor com o coração quebrantado e aflito vai ser desamparado. Deus, ele escuta o clamor, o choro, a dor, às vezes até aquela dor no seu coração, aquela coisa que você não conseguiu expressar, verbalizar, expressar em palavras. Deus, ele escuta, Deus, ele vê e ele age, porque ele ama os seus servos. Aquele que é tocado, que é injustiçado, servo de Deus, quando é injustiçado, Deus é quem é injustiçado. Deus fica muito triste com isso. E ele se levanta ouvindo a sua oração. Portanto, ore. Se você se sente injustiçado, se você se sente humilhado, caluniado, desprezado, se você está em intensa tribulação, ore a Deus, porque Deus está pronto para atender sua oração. Ele quer te socorrer e ele vai te livrar da situação difícil com honra. Sabe por quê? Porque Deus não chamou ninguém para viver vexame. Ele não chamou. Se você está dentro da palavra, se você está em obediência a Deus, em oração ao Senhor, em quebrantamento, você vai ser honrado, porque é isso que a palavra de Deus nos garante. Então confie no Senhor, faça sua oração, confie em Deus e se mantenha de cabeça erguida, firmado no Senhor, porque Deus vai te dar vitória. Deus te abençoe.